A mídia moderna frequentemente retrata os medievais como um grupo sujo, fedorento e incivilizado. Nos filmes e na TV, frequentemente os vemos gritando e xingando enquanto balançam algo afiado, torturando alguma pobre alma coberta de lama, piolhos e fedendo a esterco. Como resultado disso, a palavra medieval virou sinônimo de tudo o que consideramos retrógrado, bárbaro ou que precisa de Barry Scott. Essa narrativa conveniente nos permite ficar no alto do chamado progresso, olhando para as pessoas do passado com a arrogância de quem tem acesso ao Wi-Fi, encanamento interno e um kimono fofinho. Dessa posição, fica muito fácil julgar os medievais como não apenas diferentes de nós, mas também, de alguma forma, inferiores. Mas essa é a verdadeira história ou apenas uma exageração? Hoje, vamos viajar de volta à Idade Média e dar uma olhada em pichações anti-mijo, vaidade tóxica e sujeira nas palmas das mãos. Agora, antes de começarmos o vídeo de hoje, eu tenho uma pergunta simples para você. Irmão, por quê? Vamos imaginar que você é um monge do século XV, congelando o traseiro em um scriptorium, copiando textos sagrados. Mas o tédio toma conta de você e sua mente começa a divagar. De repente, na página à sua frente, aparece uma criaturinha absolutamente ridícula que você acabou de desenhar. Não, é o Abade. Ele acabou de entrar e quer explicações sobre a monstruosidade que você acabou de criar. Bem, caro espectador, essa é exatamente a premissa do fantástico jogo de cartas Brother Why. É um jogo de festa medieval caótico que usa marginalia medieval insana de verdade, impressa em cartas com textura e qualidade de impressão excelentes. Cada jogador recebe uma carta de carinha boba e uma carta com uma citação muito séria, e precisa justificar por que desenhou uma monstruosidade tão ridícula ao lado de uma passagem tão importante. A Raven Games acabou de lançar a edição 1.5 de Brother Why, que inclui novas regras para uma jogabilidade mais fluida e acessível. Eu me diverti muito jogando esse jogo recentemente com amigos. É um jogo muito fácil de começar a jogar e é perfeito para reuniões de qualquer tamanho. Para quem ama desenhos nas margens de manuscritos medievais tanto quanto a gente aqui no Medieval Madness, você vai se divertir muito jogando isso. O criador indie solo desse jogo mora bem perto de onde eu estou aqui na Inglaterra e já vendeu um monte de cópias. Agora está disponível nos Estados Unidos pela primeira vez e em breve chegará ao resto da Europa. Para garantir sua cópia de Brother Why enquanto apoia diretamente tudo que fazemos aqui no Medieval Madness, acesse o link abaixo. E me avise nos comentários se você conseguiu uma cópia. Eu adoraria saber o que todos acham, pois tenho realmente gostado de jogar. Agora, sem mais delongas, bem-vindo ao Medieval Madness. As cortes reais da Europa medieval costumavam ser as influenciadoras quando se tratava de cultura e etiqueta. Claro, esses cortesãos privilegiados representavam uma porcentagem minúscula dos medievais, mas inspiravam a população, composta em sua maioria por camponeses. Carlos Magno, que foi rei dos francos e o primeiro imperador do Sacro Império Romano no início do século IX, usava roupas de baixo que podiam ser facilmente lavadas e secas. Junto com roupas justas, as roupas de baixo foram uma revolução para os medievais europeus. Elas absorviam os óleos, o suor e os odores do corpo, além de protegerem as camadas externas mais pesadas das roupas, geralmente feitas de lã, que eram difíceis de lavar, e muitas vezes eram apenas escovadas em vez de lavadas. Carlos Magno se recusava a ter qualquer tatuagem, abre aspas, como os pagãos que obedecem às ideias do diabo, ou o novo estilo de capas curtas, acreditando que eram inúteis, porque elas não o cobriam na cama nem o protegiam do vento e da chuva. Quando estava a cavalo, e quando, abre aspas, quando fui aliviar o ventre, peguei um resfriado porque minhas nádegas ficaram congeladas. Carlos Magno, no entanto, gostava de banhos de vapor nas fontes termais de Aachen, e ele convidava não só seus filhos para tomar banho com ele, mas também seus nobres e amigos. Ocasionalmente, até mesmo uma multidão de seus criados e guarda-costas. Aparentemente, às vezes, havia mais de 100 homens juntos na água. Capricho com a casa. Nas casas camponesas, ao contrário dos palácios, os pisos geralmente eram feitos de terra batida, possivelmente com lajes de pedra ou tábuas de madeira colocadas por cima. Isso significaria que cinzas, poeira, pelos de animais e restos de comida logo se acumulavam na superfície.
Considerando que cozinhar, comer, trabalhar e praticamente todo o resto acontecia nos 1 ou 2 cômodos disponíveis, eles nunca ficariam impecavelmente limpos. Mas as pessoas da Idade Média mantinham suas casas tão limpas quanto podiam, varrendo e esfregando. Isso não era uma arrumação feita de qualquer jeito, mas uma rotina diária de tarefas domésticas. A arqueologia nos dá provas maravilhosamente tangíveis disso. Escavações de casas medievais, tanto no campo quanto nas cidades urbanas, revelaram depressões no chão causadas pela varrição repetida. Em outras palavras, as pessoas varriam com tanta frequência e por tantos anos que literalmente remodelaram o chão. Eu gostaria de poder trazer uma pessoa medieval para os dias atuais e impressioná-la com laptops, celulares e tablets antes de rapidamente colocá-la para trabalhar, limpando toda a minha casa. Acho que 5 minutos de tempo de tela para cada cômodo limpo é um acordo bem justo. Na Idade Média Central e na Baixa Idade Média, as coisas começaram a melhorar no ambiente doméstico, à medida que as casas passaram a ser divididas em espaços individuais. Afinal, nada diz que estamos ficando sofisticados como decidir que o fogo de cozinhar, a palha para dormir e a vaca leiteira não devem mais compartilhar o mesmo espaço. Para aqueles que podiam pagar, podiam ser adicionados segundos andares ou chaminés, e as áreas sujas eram movidas para fora da vista, talvez para galpões e celeiros construídos para esse fim. No que diz respeito à higiene pessoal, as pessoas da Idade Média nunca seriam tão limpas quanto nós somos hoje. É difícil competir com chuveiros quentes, máquinas de lavar e desodorante. Mas eles realmente acreditavam que a limpeza era importante e faziam um esforço notável para alcançá-la. Eles se esfregavam, se banhavam e se perfumavam. Eles não andavam por aí felizes na própria sujeira. Eles faziam o melhor com o que tinham, e muitas vezes com uma dedicação notável. Há muitas evidências de que pessoas comuns na Idade Média tomavam banho, mas ao contrário da realeza, não havia imersão diária em uma banheira de água quente. Aquecer grandes quantidades de água exigia tempo, combustível e um nível de coordenação doméstica que apenas as famílias mais ricas podiam pagar. A imersão total do corpo, portanto, era menos frequente do que é hoje. Aqueles que viviam no campo provavelmente tomavam banho uma vez por semana em um riacho próximo, ou, para quem morava nas cidades, no rio local. A lavagem mais limitada era altamente incentivada, e os manuscritos medievais sobre etiqueta estão cheios de lembretes para manter pelo menos as partes importantes limpas, especialmente lavar as mãos e o rosto ao acordar de manhã. Lavar as mãos antes e depois das refeições também era esperado. Da mesma forma, as pessoas na Idade Média lavavam suas roupas regularmente. Isso não era apenas uma questão de se manter fresco e limpo. As roupas eram caras, a maioria era feita à mão, demorava para produzir e custava bastante. Então lavar e mantê-las em bom estado era essencial para preservar sua durabilidade. Em um mundo onde os valores morais e a comunidade significavam tudo, roupas limpas também demonstravam decência, autodisciplina e boa administração do lar. Era o equivalente medieval de aparecer bem arrumado. Gestão de resíduos. Talvez o mito mais duradouro sobre os medievais seja a ideia de que eles simplesmente jogavam dejetos na rua sem considerar as consequências de viver na própria sujeira. Com certeza, ninguém queria deixar o próprio bairro fedendo. No final da Idade Média, muitas casas, especialmente nas cidades, tinham acesso a algum tipo de latrina. Podia ser uma simples fossa onde o dejetos era despejado dos penicos, sendo gradualmente acumulado e decomposto. Podiam haver privadas, assentos construídos sobre fossas ou canais de drenagem. Em casas com mais de um andar, a parte superior podia ter um banheiro onde o dejetos caía por um duto saliente para um espaço designado abaixo. Essas áreas eram, claro, anti-higiênicas, fedidas e nada agradáveis, mas pelo menos mantinham os dejetos humanos separados do espaço principal de convivência. Na Inglaterra, em cidades como York e Londres, latrinas públicas eram construídas em pontes sobre os rios Ouse e Tâmisa, para que a água corrente levasse os dejetos embora. Ao usar o rio, as ruas eram mantidas limpas. Embora também deva ser observado que eram nesses mesmos rios onde o esgoto era descartado que os medievais tomavam banho e lavavam suas roupas. Esperteza nas ruas. Mais tarde, houve muito interesse em saúde pública em cidades maiores, como Londres e Paris. Os centros urbanos medievais não eram lixões cheios de sujeira. Eles tinham conselhos e regulamentos oficiais que tratavam dos problemas de saneamento. As autoridades sabiam que resíduos humanos, lixo e indústrias como a de curtume, que usavam urina, podiam tornar a vida dentro das muralhas da cidade muito desagradável e insalubre, por causa da crença na teoria do miasma,
que dizia que as doenças eram causadas pelo ar ruim. Em alguns lugares, os moradores eram obrigados por lei a limpar as ruas em frente às suas propriedades pelo menos uma vez por semana. E você tem menos chance de fazer bagunça se souber que será você quem vai limpar depois. Havia regras sobre onde um banheiro ou chiqueiro poderia ser instalado, e algumas autoridades até contratavam varredores de rua. Isso não significa que as cidades medievais eram impecavelmente limpas ou cheirosas. Muito pelo contrário. Curtidores, açougueiros, tintureiros e uma grande quantidade de fezes de animais garantiam isso. Mas mostra que eles pelo menos tentavam lidar com a sujeira com o conhecimento e as ferramentas disponíveis. Obviamente as pessoas faziam suas necessidades na rua, mas isso não era um comportamento exatamente aceitável. Em Florença, na Itália, símbolos religiosos eram colocados nas paredes para tentar impedir a urinação em público. As autoridades achavam que imagens sagradas fariam os homens pensarem duas vezes. Se esse impedimento divino funcionava sempre ou não, é outra questão, mas certamente mostra que as pessoas na Idade Média realmente tentavam melhorar o comportamento público, em nome da dignidade, da ordem cívica e da limpeza. Corpo e alma. A posição da igreja sobre higiene era caminhar numa linha tênue entre elogiar as virtudes da decência e alertar contra o perigoso caminho rumo à vaidade. Limpeza e boa aparência eram louváveis, mas só até certo ponto. Qualquer coisa além disso, especialmente o cuidado exagerado associado ao estilo italiano, era desaprovado. O monge beneditino, compositor e poeta dos séculos 9 a 10, Notker, o Gago, escreveu sobre o diácono que se lavava demais, como um aviso para qualquer jovem monge que gastasse muito tempo se arrumando. A história conta sobre um certo diácono que seguia os hábitos dos italianos, que tomavam banhos. Tinha a cabeça muito bem raspada, polia a pele, limpava as unhas, usava linho, roupas de baixo e uma camisa branca com uma neve, mas era impura em seu coração. Uma aranha desceu do teto e tocou a cabeça do diácono. Quando ele saiu da catedral, começou a inchar. Em 1 hora, ele estava morto. A igreja tentou desesperadamente controlar a moral pública e desencorajar o que consideravam hábitos de aparência mais extravagantes, mas seu sucesso foi, no máximo, parcial. O fascínio daquelas regiões quentes do sul, especialmente os hábitos dos italianos perversos e sensuais, mostrou-se irresistível para o resto da Europa. Teia Modus. Abanus Magnus, ou O Livro do Homem Civilizado, foi escrito por Daniel de Becles por volta do início do século XIII. Acredita-se que seja o primeiro manual inglês de boas maneiras, como se apresentar e se comportar em situações sociais. Provavelmente direcionado a meninos e jovens, o livro traz conselhos valiosos sobre higiene pessoal e boas maneiras, como, por exemplo, seu cabelo deve estar bem penteado e cortado de forma uniforme. A barba cheia deve ser aparada se ficar desgrenhada. Se você tiver dificuldade para enxergar, procure ajuda médica. Suas mãos devem estar limpas e suas mangas devem ser amarradas com cordões. Não deixe suas unhas feias, nem seus dentes sujos. Não deve haver muitos pelos longos em suas narinas. Antes de jantar, Daniel recomendou, abre aspas, quando estiver com fome e pronto para comer, primeiro evacue. À mesa, abre aspas, não seja grosseiro, assoando o nariz ou limpando a garganta enquanto estiver comendo. Se precisar tossir, reprima esse impulso. Se sentir necessidade de arrotar, lembre-se de olhar para o teto. Se assoar o nariz na mão, não olhe para a sujeira na palma. Ele também disse, abre aspas, não se levante após a refeição para urinar nos arbustos, nem para evacuar, a menos que a natureza o obrigue. Convidados, mensageiros e servos não devem urinar nas dependências. O dono da casa pode urinar em sua própria casa. Os convidados podem urinar dentro de casa se assim desejarem, à noite, depois de se recolherem. Em público, você não deve soltar ventos em público. É uma vergonha para você se outros perceberem qualquer sujeira fedorenta sua. Se o seu intestino começar a se revoltar, procure um lugar onde possa se aliviar em privado. O Código de Conduta Medieval também alertava contra coçar-se, fazer barulho ao comer, cutucar o nariz ou assoá-lo na toalha de mesa, assim como cuspir na mesa ou por cima dela. Mitos medievais. Então podemos ver que os medievais sem dúvida se arrumavam, provavelmente até bastante, e muitos parecem ter se esforçado bastante para serem limpos e bem cuidados, dentro do que as circunstâncias permitiam.
Eles usavam boas maneiras, mantinham suas casas arrumadas, se vestiam com cuidado e tomavam banho. Em outras palavras, eles não andavam por aí em uma nuvem constante de sujeira, como alguns cineastas gostariam que acreditássemos. Insistir que os rostos e mãos medievais estavam sempre sujos, que suas roupas eram esfarrapadas e fedidas, ou que a palha no chão estava permanentemente imunda, é descartar levianamente gerações de donas de casa medievais dedicadas. Mulheres que passavam seus dias varrendo, esfregando, lavando roupas e, de modo geral, travando batalhas contra a sujeira. Afirmar isso não apenas deturpa o passado. Elas insultam a honra, a dignidade e a memória das famílias que se orgulhavam de ter melhor aparência, cheirar melhor e até viver melhor do que a maioria dos estereótipos modernos nos faz acreditar. Muito obrigado por assistir este episódio de Medieval Madness. Se você gostou, por favor, considere se inscrever no canal, pois o seu apoio realmente nos ajuda a crescer. Para aqueles que realmente gostam do conteúdo e desejam nos apoiar ainda mais, vocês podem fazer isso conferindo nosso Patreon, onde publicamos um vídeo extra todo mês. E claro, todo o acervo de vídeos já disponível lá ficará acessível para você, se você se tornar um apoiador. E se você está pensando em apoiar no Patreon, por que não considerar entrar no nosso nível noturno, onde você pode ter seu nome no final de cada episódio, assim como este. Muito obrigado a todos, e como sempre, espero que vocês tenham uma semana fantástica. Nos vemos na próxima sexta-feira para mais um episódio. Valeu!